Fala pessoal, eu sou Lucélio Moreno e eu tenho hoje uma história bem interessante para você. Estamos vivendo num período de pandemia, mais de 8 meses com as pessoas trancadas dentro de casa e alguns meses recebendo benefício do governo. E eu fico pensando, analisando todo esse cenário, o quanto a maioria das pessoas elas são conformadas. Eu quero falar neste vídeo hoje para você sobre justamente o contrário disso, como vencer o conformismo ou vencendo o conformismo. Uma das histórias mais interessantes que temos na Bíblia Sagrada, porque se você observar em todo o contexto bíblico, você vai perceber que Deus ele sempre vai te dar palavras que te tiram da sua zona de conforto. Deus sempre vai impedir que você viva no conformismo. Se você observar alguns textos, toda a ação de Deus, ela começa a partir de uma ação humana. Por exemplo, Deus pega Gideão, leva com 300 homens para vencer um exército que, segundo a Bíblia, era como areia da praia. Não havia como contar. Agora, deixe-me perguntar para você e analisa esta pergunta. Quem venceu a batalha? Foram os 300 soldados que Gideão tinha, que nem pegaram na espada para ir à guerra, ou foi Deus que fez os inimigos se confundirem e matarem uns aos outros e saíram fugindo e depois é que Gideão foi atrás? Claro, logicamente foi Deus que venceu a batalha. Ou seja, Deus não precisava necessariamente de Gideão e nem dos seus 300 homens, mas toda a ação de Deus na sua vida, ela acontece a partir de uma ação sua. O que Deus precisava? De alguém que se posicionasse, que fosse para frente da batalha e se colocasse à disposição de Deus. O que Deus precisa para mudar a sua vida é de uma decisão sua, é de uma posição sua, ou seja, o que você precisa para mudar de vida é tomar posições de vencedores. Na Bíblia conta a história de José, e a história de José ela é extraordinária, porque todos nós nos fazemos de vítima em determinado momento das nossas vidas, nós usamos circunstâncias, nós usamos situações para usarmos como desculpa pelo nosso fracasso. É por isso que eu escolhi falar para você neste momento sobre a história de José. A Bíblia diz que José era, dos filhos que Jacó tinha, que eram 12, o mais amado de todos eles. Jacó tinha um amor imenso por José, por conta disso lhe deu tônica, por conta disso ele tratava José diferente dos seus irmãos. Podemos dizer que José era príncipe na casa do seu pai. E José sabia bem a sua posição dentro da casa do seu pai. José sempre teve sonhos grandiosos, sonhos extraordinários. Lá em Canaã, lá no meio do nada, aonde Canaã era apenas um acampamento, José sonhava com coisas grandiosas, coisas extraordinárias. Um dia ele chega para os seus irmãos, seu pai e sua madrasta, e diz: eu tive um sonho extraordinário. Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Outro dia ele chega e diz: eu sonhei que todos nós estávamos no campo catando fecho, quando de repente todos os fechos de vocês se curvaram e o meu se permaneceu de pé. José sempre teve sonhos grandiosos dentro da casa do seu pai, mas um certo dia os seus irmãos, revoltados porque não conseguiam sonhar igual a José e nem compreender os sonhos que José tinha, eles resolveram aprontar com José. Eles levaram José até o campo. Eles encontraram uma cisterna, que era um buraco que eles cavavam para dar água. E essa já estava sem água. E jogaram José. E José passou muito tempo dentro daquela cisterna. Até que um dos irmãos disse: não vamos matar José, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo. Se vinha ali um grupo de mercadores, então eles pegaram José e venderam para esses mercadores como escravo. José, que saiu agora da casa do seu pai, é jogado dentro de uma cova, retirado desta cova e vai ser vendido como escravo. E quando José chega no Egito, ele vai para a casa de Potifar. Potifar era um grande homem no Egito, era um homem extraordinário, um alto cargo, tinha uma posição extraordinária no Egito. E José vai para sua casa. O que me chama a atenção na história de José não é ele ser traído pelos irmãos, ser jogado numa cova ou ser vendido como escravo. O que me chama a atenção na vida de José é o que ele vai fazer daqui para frente.
Ponto. Pare para pensar na sua vida. Você pode ter sido traído, pode ter sido enganado, pode ter caído em armadilhas, você pode ter passado por diversas lutas, frustrações e decepções na sua vida. Vamos que tudo que passou trouxe você até aqui, aonde você está hoje, aonde você está agora. A minha pergunta não é o que te trouxe até aqui, é o que é que você vai fazer para sair de onde você está. Como é que você vai fazer para mudar de vida? Como é que você vai fazer para sair desta cova, já que ninguém te estende a mão, já que ninguém te ajuda, já que você foi traído? José, quando chegou na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele foi trabalhar. Ele era escravo. Ele estava como escravo. Então ele foi trabalhar, e José, como escravo, foi o melhor escravo que você possa imaginar. José, ele servia de uma forma tão extraordinária que ele chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz que ele achou graça aos olhos de Deus. E quando ele trabalha com tanta força, ele chama a atenção de Potifar de uma tal forma que Potifar pega José e coloca como chefe de tudo em sua casa. A Bíblia chega a dizer que Potifar entregou tudo, todas as coisas na sua casa, de modo que Potifar não se preocupava com nada que acontecia, porque ele sabia que José estava trabalhando bem. Isso me chama a atenção, porque quando José chega no Egito, em vez de José reclamar que é escravo, em vez de José reclamar que os seus irmãos o traíram, em vez de José reclamar que tinha sido vendido para uma nação completamente desconhecida, ele fez exatamente ao contrário. Ele não se conforma com a situação e ele dá um jeito de mudar de vida. E como é que ele dá um jeito de mudar de vida? Trabalhando e dando o seu melhor, fazendo o seu melhor. E quando ele trabalha dessa forma, ele chama a atenção de Potifar, e Potifar o coloca como chefe de tudo na sua casa. Se você conhece a história de José, como eu conheço, você sabe que um tempo depois a mulher de Potifar tentou deitar-se com José, não conseguindo, ela lança uma calúnia sobre José. E por conta dessa calúnia que ela lança sobre José, José é mandado para a prisão. E olha o que é interessante nisso quando José vai para a prisão. É que a Bíblia diz que quando chega na prisão, José ele é tão extraordinário, ele é tão correto na sua forma de agir, que ele chama a atenção do carcereiro mor. Ele chama uma atenção tão grande do carcereiro que ele olha para José e fala assim: José, tudo bem que você está preso, mas você não vai viver mais aqui na condição de preso, você vai me ajudar no cárcere. E a Bíblia diz que José passou a assumir o controle do cárcere. E a Bíblia chega a dizer que os presos faziam tudo o que José mandava. E José, ele vivia de uma forma tão fiel a Deus, de uma forma tão extraordinária, que um dia dois copeiros do rei, o copeiro e o padeiro do rei, chegam num cárcere depois de alguém tentar envenenar o rei. E estes dois têm um sonho e contam o sonho para José. José interpreta o sonho, diz que o copeiro vai ser restabelecido e que o padeiro vai morrer, e assim acontece conforme José contou o sonho. Agora, o rei do Egito, o grande faraó, tem um sonho que fica perturbado. No sonho, ele vê 7 vacas gordas e depois ele vê 7 vacas magras. E ele percebe que as 7 vacas gordas são consumidas pelas vacas magras. E assim também tem 7 espigas, e você conhece toda a história. Bom, para resumir, o que importa é que por conta do sonho de Faraó e por conta do sonho que José interpretou na prisão, José é levado a ser governador no Egito. E quando José chega a ser governador do Egito, ele também não faz diferente. Da mesma forma que ele trabalhou na casa de Potifar sendo escravo, da mesma forma que ele serviu na prisão, ele foi servir como governador do Egito. E ele foi tão extraordinário que o próprio faraó chegou a dizer: acima de José não terá mais ninguém a não ser o faraó. Por que a história de José me chama a atenção? Porque José tinha tudo para reclamar da vida. José tinha tudo para desistir. José tinha tudo para ser um fracassado. Só que José sabia que a condição dele não era definida pelo estágio que ele estava vivendo naquele momento. José sabia que a condição dele, de quem ele era, não era definido pelo ambiente.
porque José sabia que não era o ambiente que o definia, mas era ele que definia o ambiente. Se José tivesse se portado apenas como os escravos comuns que haviam ali junto com ele, com certeza ele teria passado o fim da sua vida apenas como um escravo. Se José lá na prisão tivesse se portado como um preso comum, ele seria apenas mais um dos presos que estavam ali. E José nunca teria sido governador do Egito. O que eu quero dizer para você neste momento? Talvez você não tenha sido culpado pela circunstância que você está vivendo agora. Talvez você tenha cometido um erro, talvez tenha sido traído, talvez tenha sido enganado. O que importa é que você chegou aonde você está agora. E eu quero te dizer nesse exato momento que para você sair, para você mudar, para você crescer, depende apenas de você. Porque se você se conformar com a situação que você está e disser, ninguém faz nada por mim, eu vou desistir de tudo, a sua vida nunca vai mudar e você vai ser apenas mais um. Mas se você quiser se destacar, se você quiser crescer, você vai precisar trabalhar, você vai precisar se levantar, você vai precisar entender que as circunstâncias que você está vivendo agora não definem quem você é. É você, com o poder do Espírito Santo que habita dentro de você, que vai definir qual ambiente vai existir ao seu redor. Eu vim dizer para você nesse momento, não se conforme com os fracassos, não se conforme com as derrotas, não se conforme com as lutas da vida, não se conforme não se conforme com esta situação, não se conforme com esse estágio que você está vivendo agora, porque com certeza há um futuro brilhante esperando por você, há uma vida extraordinária esperando por você. Lembre-se que Deus, ele reage em cima daquilo que você age. Deus, ele trabalha em cima da sua ação. Tudo aquilo que você fizer por fé, você vai receber. Tome uma atitude e mude de vida. Não se conforme com as circunstâncias, porque Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida.